O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, nós queremos fazer uma introdução importante para a gente mergulhar nesse mistério que estamos celebrando. Reflitamos sobre um primeiro aspecto. Uma coisa é a gente perder o olfato ou o paladar. Quantas foram as pessoas e são as pessoas que, acometidas pelo vírus, por esse novo vírus, tiveram essa experiência difícil de não sentir cheiro, de não sentir o sabor das coisas, né? Na minha família, por parte de mãe, por exemplo, eu tenho alguns que estão no 4º ou 5º mês ainda sem paladar, sem olfato, né? Outro amigo meu, padre, ele cheirava o próprio perfume, né, sem conseguir perceber a sua fragrância, experimentava vinagre e o paladar não distinguia, não acusava. É uma coisa que nos deixa assombrados, atônitos e inseguros, porque a gente perdeu faculdades nossas do dia para a noite, não é? E rezamos, claro, por intercessão de São José, para que todos recobrem o quanto antes. Mas por que o padre está falando isso? Se perder o olfato ou paladar é uma coisa que nos deixa como que desencontrados, o que não se dirá de se perder o dom da fala? O que não se dirá de se perder a capacidade da escuta, a capacidade da audição? Os exegetas, que são aqueles que estudam as Sagradas Escrituras, são quase que unânimes em dizer que esse homem surdo gago, que não é exatamente um surdo mudo, que ele em algum momento de sua vida desenvolveu essa enfermidade essa desconhecida, que de repente, provavelmente na infância, lhe tirou a capacidade de ouvir, né? E isso sofreu de forma atroz, porque imagine, tente se colocar nos sapatos desse homem, né? É uma pessoa que, sem querer, é levada para o isolamento, porque todo mundo está falando e você não sabe sobre o quê, né? E vai à missa, por exemplo, na época não tinha missa, claro, era a sinagoga, sem poder escutar a palavra de Deus, né? E imagina o esforço excomunal que esse homem deveria fazer para se sentir integrado, para se sentir membro da comunidade vigente. Era uma dificuldade muito grande, né? Então, o primeiro passo é a gente tentar imaginar o sofrimento desse homem, né, que sendo surdo falava com dificuldade. No texto grego, quando diz assim que ele tinha a língua presa ou ainda aprisionada,
no texto grego, que é o texto original, fala-se de grilhões, né? Porque a sua surdez havia lhe enterrado, como que o jogado na masmorra da incapacidade de se comunicar. Interessante, né? Porque às vezes a gente lê o Evangelho, a gente não fica imaginando o sofrimento da pessoa em questão, não é? Então, se perder o paladar é terrível. Imagine, de repente você não ouve mais nada, nem sua música preferida, nem o "eu te amo" do seu filho, da sua filha. E como se não bastasse, se ainda hoje isso é uma coisa que nos desinstala, não é? Naquela época devemos nos lembrar, fazendo uma contextualização, que não havia escolas, nem treinamento para Libras, para a linguagem de sinais, não é? Hoje, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, uma pessoa que sofre da limitação da surdez, não é? Ela consegue ser alfabetizada. Boa parte das nossas missas já são com sistema de Libras. Amanhã às 10 da manhã, por exemplo, essa mesma missa, ela é transmitida ao vivo. Digo a mesma missa, porque a liturgia é a mesma, não é? Mas nós temos uma pastoral na arquidiocese que se preocupa com a inclusão desses irmãos, dessas irmãs, e que fazem com que a mensagem do padre chegue para elas. E devemos louvar a Deus. Temos escola, temos hoje, é verdade, estamos longe, mas somos cada vez mais uma sociedade mais inclusiva. Mas na época do Novo Testamento não havia Libras. Claro que Libra é a linguagem de sinais brasileira, né? Não havia escola para que esse povo pudesse ser integrado. E por isso o que eles viviam era uma situação extremamente difícil, né? Essa é a primeira observação. A segunda observação, o texto diz claramente que nosso Senhor Jesus Cristo quis ir para uma região chamada Decápole. Os senhores e senhoras se lembram o que significa polis, vindo para o português? O que significa polis? Polis é uma palavra grega. O que significa polis? Quem se lembra das aulas de história e geografia? Aristóteles dizia que o ser humano é o zoopolitikon, né? O animalis socialis, né? O que significa polis? O que significa polis? Então, polis é uma palavra grega, não é? Que significa cidade. Daí vem política. Daí vem político. O que é a política? A política é um sistema que nos possibilita viver em polis, viver na cidade. E é por isso que nós temos também aqueles que fazem a segurança nossa. Aqueles homens e mulheres, homens e mulheres que trabalham com a segurança, chamam-se como? Seu Michel, temos ali um policial militar ali ao fundo. Você é polícia, você é policial. Por que você é policial? Porque você faz a segurança da polis, isto é, da cidade. Então são coisas que a gente sabe, mas a gente fica acanhado, envergonhado de responder. Então o Vitor Libre trabalha com a política, porque cuida da polis, né? Pois bem, agora você veja, quando uma pessoa ganha na Olimpíada ou na Copa do Mundo 3 vezes, vamos imaginar que é um homem, o que ele é? O que ele é? Tricampeão. E se ele ganhar 4? Tetracampeão. E se ele ganhar 5? E se ele ganhar 10? Ele é decacampeão. Jesus foi para a região da Decápolis. O que significa Decápole? 10 cidades. Né? Entendeu? Então, agora, o que era a região da Decápole? É uma pergunta agora um pouquinho mais difícil. A região da Decápole era uma região que não era considerada judia. Portanto, as pessoas que moravam naquelas 10 cidades, por isso Decápolis, as duas palavras são corretas em português, Decápolis e Decápole, as duas são corretas no português brasileiro. Na Europa fala-se Decápolis, né? Pois bem, essas 10 cidades, as pessoas que moravam nelas eram consideradas como a escória, eram marginalizadas. Essas pessoas eram tidas como pagãs e ainda eram miseráveis, no sentido econômico. Não tinham o que comer. Era um povo literalmente esquecido.
Nenhum pregador famoso, nenhum líder se interessava em passar por lá. E o texto nos diz que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo saiu da região de Tiro e Sidônia e fez questão de passar pela Decápole. Interessante que no mapa de Israel, não é? No mapa do Oriente Médio, se você olhar onde Jesus, nosso Senhor, estava e onde estava a Decápole, não fazia o menor sentido o que ele estava fazendo, porque ele estava pegando um caminho para chegar no outro lugar que ia demorar a pé 8 meses. Era o caminho mais longo, o caminho mais árduo, o caminho mais difícil foi que Jesus pegou. Mas por que ele fez isso? De maneira proposital, porque ele quer colocar na sua rota os esquecidos. Porque ele quer olhar com atenção para aqueles que são anônimos na sociedade. Porque ele quer incluir aqueles que são esquecidos pelo sistema. Jesus Cristo coloca na sua rota uma região geográfica para a qual ninguém sequer olhava, ninguém prestava a menor atenção, porque assim é nosso Senhor. Ele trata como prioridade a cada um de nós. Ele nos coloca como sua prioridade. Você que me ouve agora, seja aqui ou na sua casa, você sempre será prioridade para Jesus. Jesus sempre vai te colocar na rota dos seus pensamentos, na rota de suas preocupações, porque Ele se importa tanto com você, ao ponto de morrer por você na Santa Cruz. E como bem canta o Padre Fábio, e se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Ele é assim. É que nós temos uma baixa autoestima tão grande que a gente não se sente prioridade para ninguém, né? Eu não sei você, mas quantas vezes ao longo da minha vida eu lutei para me tornar prioridade na vida de pessoas que eu achei que importavam para mim, né? E eu percebi que isso é dar murro em ponta de faca, porque eu não preciso ser prioridade para ninguém. Eu já sou prioridade para Jesus. O dia que você descobre que você é prioridade para Jesus, você para com essa mania, desculpe falar, mas besta e imatura, de ficar mendigando afeto, atenção, oi, né? Percepção. Às vezes você fala assim, ai, queria tanto encontrar alguém que morresse de amor por mim. Você já achou há 2000 anos atrás. Chama-se Jesus de Nazaré. Se você não se sente amado ou amada, olhe para a cruz, veja quanto você valeu, veja quanto você vale, para você se permitir ser nivelado por baixo, para você permitir que alguém não te dê a mínima, para você permitir que alguém te use e te descarte como um pedaço de papel. Cria jeito, veja o quanto você vale. São João Crisóstomo vai dizer de forma exacerbada, inclusive, ele vai dizer, gente, vocês valem um Deus morto e crucificado, parem de se maltratar, parem de se nivelar por baixo. Olha o valor que você tem. Jesus te colocou e te colocará sempre na rota dele. E se você não foi prioridade para quem você esperava, você sempre será prioridade para Jesus. Então larga a mão de ficar aí correndo atrás de homem, correndo atrás de mulher. Corra atrás de Jesus Cristo, que o resto vem por consequência. Muito bem, essa é a primeira coisa. Segunda observação. Jesus tirou o homem do meio da multidão. Isso não era uma coisa normal de Jesus fazer. Por quê? Porque Jesus sempre curava em vias públicas. Porque o milagre sempre aponta para algo maior. Entendam uma coisa, caríssimos, quem não entendeu ainda. Jesus não opera milagres para dar um show de espetáculo. Ele não precisa disso. Ele não tem baixa autoestima. Ele não está com crise de identidade. Jesus opera um milagre na frente dos outros. Porque o milagre aponta para uma verdade superior, para que as pessoas acordem para a verdade que é Ele. O milagre pelo milagre, gente, não passa de espetáculo, de show. Jesus não quer dar show. Quando Ele opera um milagre, é para que aquela família se converta, crie jeito e entenda que nessa vida nada faz sentido se não for orientada para Cristo e por Cristo. É para isso que serve o milagre. É por isso que uma pessoa que perdeu o movimento da perna recobra o movimento da perna. É por isso que uma pessoa em estado terminal de câncer pode ser curada, não porque Jesus quer dar um espetáculo, mas para salvar e converter as pessoas daquela casa. E lamentavelmente, às vezes Jesus opera uns milagres grandes e a família não se converte mesmo assim, de tão insensata e insensível que é.
né? Venhamos e convenhamos. É um fato, mas fazer o quê? Jesus tem paciência, né? Jesus sempre operava milagres na frente dos outros, mas este milagre ele não quis operar na frente dos outros e tem um porquê. Percebam que a multidão falou assim: esse homem aqui sofre muito. E a multidão quis ensinar o padre a rezar a missa. Não sei se você reparou. A multidão falou assim para Jesus: esse homem aqui, ele é surdo e ele fala com dificuldade. O Senhor vem, impõe sua mão sobre ele e faz ele ser curado. Está ensinando o padre a rezar a missa. Jesus não obedeceu à multidão. Ele fez o milagre, mas não do jeito que a multidão esperava e não do jeito que a multidão queria. Ele pegou o homem e falou: tchau, gente, fiquem aí, né? Levou o homem para fora da cidade, porque as cidades naquela época eram muradas. Levou o homem para fora da cidade, fora da turba, isto é, fora da multidão, para ficar a sós com aquele homem. Por que Jesus quis ficar a sós com aquele homem? Porque aquele homem nunca na sua vida foi o centro da atenção de ninguém. Não pôde ir para a escola, porque a escola não aceitava pessoas que tivessem esses problemas. Era a chacota dos amiguinhos, dos coleguinhas de infância. Ninguém queria se esforçar por entendê-lo. Nunca esse homem foi prioridade para ninguém. Estando a sós com Jesus, Jesus está dizendo assim: esse é um momento só nosso. Todo mundo quer ficar perto do pregador famoso, mas agora é só você e eu, porque você é importante para mim. Olha só. Jesus coloca no centro da evidência aquele que na vida inteira foi acostumado a ficar em segundo, terceiro ou quiçá último plano. Porque Jesus é assim. E aquele homem acho que nem acreditou. Não é possível. Todo mundo que chega querendo ficar perto dele, só ele e eu. Quando você ama muito uma pessoa, você quer passar momentos de qualidade com essa pessoa. E quando a gente gosta mesmo de alguém, diz assim: olha, hoje é um momento só nosso, onde nós vamos dividir a nossa vida, nossas alegrias, nossas frustrações, nossos problemas. É próprio de quem ama requerer exclusividade. Por isso Jesus quis estar a sós com aquele homem, né? Isso é um fato muito bonito, né? Jesus também quer estar a sós com você. Mas eu quero perguntar para você que veio à missa hoje, e responda no seu coração: durante a sua semana, você tira um tempo para ficar a sós com Jesus? É preciso estar a sós com Jesus, fora da turba, isto é, fora da multidão, fora dos olhares apressados e rotulados que as pessoas têm de nós. Você precisa ter, durante a semana, momentos de vocês dois, que você possa olhar para Jesus Cristo e falar: Senhor, esse é um momento só nosso. E mesmo você casado e casada, a oração conjugal é importante. Rezar com a tua esposa, rezar com o teu marido é importante, viu? Continuem fazendo isso. Mas você precisa estar a sós com Jesus sem a tua esposa, sem o teu esposo, no momento só nosso, só seu e dele, para que ele opere maravilhas, como operou nesse homem, também em você. Continuando, repete com o padre, por favor. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Ele tocou a língua com saliva. Por que Jesus fez isso? Agora não, agora sou eu. Por que Jesus fez isso, né? Se ele curava as pessoas à distância. Vocês se lembram do oficial romano? Daqui a pouco vocês vão falar aqui na missa. Como é que é mesmo? Senhor, eu não sou digno, como é que é? Mas isso, é de longe. Ele curou o carinha lá, estava morrendo no leito de morte. Ele curou a distância. Não, Senhor, não precisa da minha casa não. A viagem é longa, fala daí que ele é curado lá. Mas nesse caso específico, olha que interessante, Jesus ficou a sós com o homem, pegou barro, misturou na saliva ali, né? E fez uma cura totalmente diferente.
Por que Jesus fez isso? Colocar saliva na língua? Aliás, em outra passagem em João, né, que ele pega a barro, nesse caso, ele mistura o barro com a saliva. Nesse caso de hoje é a saliva e ele mexe com a mão, né? Por que Jesus fez isso? Presta atenção, para você ser um católico bem informado. Porque aquele homem não podia se comunicar. Jesus inventou a primeira linguagem de sinais. Tá vendo? Pensa que quem inventou sinais foi a turma? Foi Jesus. Que quando ele pega aquela saliva e ele toca e faz gestos, Jesus está se comunicando do jeito que aquele homem é capaz de entender. Porque não adiantaria ele falar: olha, atenção filho, eu vou curar você. Não, ele faz gestos. Porque Jesus se adapta à nossa realidade. Jesus sempre fala de um jeito que você é capaz de entender. E aqueles que têm missão de ensinar, que são professores, um bom professor não é aquele que fala bonito, nem aquele que fala difícil. O bom professor é aquele que se faz entender por seus alunos. E você sabe que é mal educado a gente depois se explica uma coisa para alguém, perguntar assim: entendeu? O correto é perguntar: me fiz entender? Porque se a pessoa não entendeu, a culpa é tua, porque você não soube explicar de forma clara e convincente. Quantas vezes nós somos mal educados e dizemos assim: aquele grupo não aprende, são sem inteligência. Não existe pessoa que não aprenda, é que não se descobriu a forma de se interagir com ela, a forma de ensiná-la. Todas as pessoas são capazes de aprender, e Jesus Cristo sabe disso. Então veja que bonito, Jesus fala em linguagem de sinais com aquele homem. Por quê? Porque é a única forma que ele era capaz de se comunicar, a única forma como ele era capaz de entender. Não se preocupe em falar difícil, também não se preocupe em falar bonito, mas se preocupe se você se faz entender pelos seus filhos, por suas filhas. Porque às vezes vocês casados, vocês não falam a mesma língua dentro do casamento. Às vezes parece que o marido está falando grego, não é? Quantos casamentos são uma reprodução fidedigna da Torre de Babel, onde ninguém se entende? Procure se fazer entender. E vamos tentar mudar essa pergunta. Entendeu? Vamos tentar colocar assim: me fiz entender? Porque se você não entendeu, a culpa é minha que não expliquei direito. Certo? Continuando. Repete com o padre, por favor. Suspirou e disse Efatá, que quer dizer abre-te. O que significa esse verbo suspirou? Significa que naquele momento Jesus Cristo sentiu a dor e o drama daquele homem. É como se num flashback Jesus Cristo, nosso Senhor, visse ele sendo ridicularizado desde menininho até a fase adulta, sempre sendo o último. Quando tinha distribuição de comida, quando chegava a vez dele de pegar a comida na bandeja, a comida já tinha se acabado, ou tinha, na melhor das hipóteses, sobrado ossos, porque a melhor parte já tinha sido levada. Quando diz o texto, Jesus suspirou e diz Éfata. Naquele momento, Jesus Cristo desenvolveu a capacidade mais sublime que um ser humano pode desenvolver, que chama-se a capacidade de ter empatia, a capacidade de sentir o que o outro sente, de colocar-se no sapato dos outros. Então essa pergunta para mim e para você: eu sou uma pessoa empática? Eu sou uma pessoa que sabe me colocar na dor do outro, na drama do outro? Porque se a dor do outro não dói em mim, a minha doença é muito pior que a dele. E por fim, a última observação. A última observação versa sobre a ordem do milagre. Reparem na ordem que o milagre é operado. Vamos ver quem me responde sem ter vergonha. Jesus curou o que primeiro? A mudez ou a surdez? A surdez. Primeiro ele pegou a saliva, né? Botou no ouvido, depois botou na língua. Por que Jesus Cristo opera ou cura primeiro a surdez? Pense aí. Porque para falar bem, é preciso ouvir primeiro. Por que as pessoas surdas não desenvolvem a fala? Porque não ouvem.
Isso é um fato da fonoaudiologia elementar. Como que a gente aprende a falar? Ouvindo. Se você não ouve a palavra de Deus, e se você não ouve o outro, você é mudo. Você se torna um mudo espiritual. Chama-se mutismo espiritual. Quantas vezes eu brinquei com os senhores e as senhoras, e é verdade, Rubem Alves, falecido, grande escritor, né, dizia assim, que quando se abre curso de retórica, lota-se, porque todo mundo quer falar. Mas Rubem Alves dizia que se a gente inventasse um curso de escutatória, a escola ia à falência, porque ninguém quer ouvir ninguém. Você é uma pessoa que ouve os outros sem interromper? Porque se você não é, você está na casa dos mudos. E ouvir não é uma coisa fácil. Escutar até que é. Ouvir não é não. Não é. Quantas vezes uma pessoa chega para você e fala assim, olha, sabe, ultimamente eu estou com uma dor aqui, eu estou nervoso porque eu sinto um caroço. A outra pessoa fala assim, não, mas a minha é muito pior. Vou mostrar para você. Chega uma pessoa e fala para você, eu estou triste, sabe? Porque minha mãe morreu de Covid, eu não superei. Ah, você não viu nada, morreu meu tio, morreu meu pai, morreu meu avô, morreu minha avó. Minha dor é muito maior que a tua. Essa pessoa está expondo o problema para você, você já está bolando uma resposta na sua cabeça. Eu vou falar assim quando ela terminar. Aí tomara que chegue logo a minha vez, que eu quero falar. Quero falar. Nós desaprendemos a ouvir os outros. E é por isso que a nossa sociedade cada vez mais é uma verdadeira torre de Babel, onde ninguém escuta ninguém, onde ninguém entende ninguém, porque pais não ouvem seus filhos, filhos não ouvem seus pais. Já não falava isso a música, eu era criança. Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais, porque você não escuta teu pai, porque você não escuta tua mãe, porque você não escuta a tua mulher, porque você não escuta o teu marido. Aí você chega para mim que sou padre, Padre do céu, meu casamento acabou, não sei o que foi que aconteceu. E começou lá atrás esse divórcio, quando vocês pararam de se ouvir. Fico bravo, mas é isso. Primeiro cura-se o ouvido, porque a nossa sociedade é doente, porque desaprendeu a escutar. Por fim, 5 maneiras de sermos pessoas mais empáticas que fazem a diferença no mundo, de forma bem básica. Primeira, escuta, repete comigo. Dê atenção às pessoas. Então, para ser uma pessoa empática igual Jesus, você precisa parar de achar que você é o centro do universo 24 horas, se esquecer um pouquinho dos seus problemas e prestar atenção no problema dos outros. E se você me permite uma dica, você tem problema? Quem tem problema? Glória a Deus, está vivo. O pulso ainda pulsa. Glória a Deus. Tem problema, sinal que está vivo. Isso é uma coisa boa. Uma dica que eu vou te dar. Quando você esquece um pouquinho o seu problema para ouvir o problema do outro e aconselha o outro, vocês podem não acreditar no que eu vou te falar. Não demora muito tempo, o seu problema some. Porque você tirou o olho dele e olhou no problema de alguém. Então a primeira é, dê atenção. Dê atenção. A segunda, repete com o padre, pratique a escuta ativa. Saber escutar é uma habilidade incrível, mas tem que ser uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Você preste atenção em cada palavra e procure entender o drama do teu amigo, da tua amiga. Não fique hipotetizando, né? Às vezes, ou então pensando, deixa eu fazer de conta escutando ele aqui, mas nossa, tem que pagar minha conta da net, está atrasada, né? Aí o Wi-Fi lá em casa parou de funcionar, tem que chamar o técnico, né? E aí, mas o que você está falando mesmo? Escuta ativa. Uma escuta ativa é uma escuta que se esforça por entender o que o outro está dizendo. Terceiro, repete comigo, julgue menos. Foi feito um estudo na Universidade de Glasgow, e nesse estudo chegou-se à conclusão de que a gente precisa apenas de meio segundo, olha bem, meio segundo para formar uma impressão acerca do outro. Quando a pessoa fala oi,
já é suficiente para nossa psique montar um rótulo acerca da pessoa. Toma cuidado. Se a pessoa falar, oi, você por dentro, não topei. Metida. Quantas vezes eu, Padre Wagner, caí do cavalo? Eu estou falando de mim, caí do cavalo, porque num seminário mesmo, eu olhava para um cara e falava, nossa, esse cara é insuportável, nunca a gente vai dar certo. Pois virou meu melhor amigo. Quando saiu do seminário, chorei. A gente rotula as pessoas. E quando você rotula uma pessoa, você não acredita que ela é capaz de mudar. Eu tenho esse problema, não sei você. Né? Parar com essa mania. A pessoa mal falou oi, deu meio segundo, já está formando juízos. Paremos de rotular as pessoas, porque as pessoas podem mudar. E é por isso que elas estão aqui vivas ainda, né? Então, tomar cuidado. Penúltima, repete comigo. Posicione-se, mas com educação. Posicione-se, mas com educação. Empatia não é você deixar de ser você para entrar no mundo da pessoa. Então você é católico, mas está falando com o evangélico, eu viro evangélico. Eu sou católico, falando com o espírita, eu viro espírita. Não é isso. É ser capaz de dialogar, é ser capaz de ouvir, não é? E você no final se posiciona, mas de um jeito que a pessoa se sente respeitada. Você não precisa anular a sua identidade para você dialogar com alguém. O Papa Francisco tem insistido que nesse terceiro milênio, ou nós nos tornamos uma sociedade capaz de dialogar, da cultura do diálogo, ou então o mundo está perdido. Dialogar. E dialogar com quem pensa diferente da gente. Né? Sem, claro, né? Sem perder as nossas convicções. Né? Mas tomando emprestado o ponto de vista do outro. Isso vai fará bem para ambas as partes e vai contribuir, trazer compreensões e acréscimos para ambas as partes. E por fim, a última. A última é o resumo de tudo. Repete comigo. Seja interessado. Demonstre interesse. Porque às vezes a pessoa está expondo uma coisa para você, né? E você está ouvindo assim, por exemplo, a postura corporal. O braço cruzado já está dizendo que você não está afim, naquele momento, de ouvir aquela pessoa. Ou perna cruzada. Ou a pessoa começa a expor. É uma coisa que me dá agonia, uma pessoa que, sei lá, vai me visitar, vai falar comigo, começa a abrir a boca. O que ela está passando para mim? Que ela não quer. Né? Que ela não quer. Demonstre interesse. E aquela praga do homem moderno, o maldito celular. Não é? É incrível. Alguém que te chama para sair e fica no celular. Eu não volto nunca mais. Né? Porque eu não sou palhaço. Né? Nós temos o direito de querer ser valorizados. Então vocês que são casais, por exemplo, né? Menos celular no restaurante, no shopping, na praça de alimentação. Né? Santa Madre Teresa falava uma coisa muito bonita. Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? A pessoa mais importante da sua vida é aquela que está na sua frente nesse momento. Agora, para você, sou eu. Me dê valor. Sou eu. Daqui a pouco eu não serei mais. Não é? Sempre a pessoa mais importante é aquela que está na sua frente. Dê o devido valor. Não é? Então, outra coisa, desculpe falar, mas vamos lá. Vou falar. Regra de etiqueta básica. É regra de etiqueta, não é nem cristianismo, né? Na gema. Se você está à mesa, mesmo que você coloque o celular com a tela virada para baixo, já é um avanço, né? Às vezes você está comendo, mas aqui, zap, zap, mas colocou virado para baixo, já é um avanço. Mas quando você está com uma pessoa que reservou aquela hora para estar com você, e você deixou o celular, mesmo com a tela para baixo, o que você está dizendo? Meu celular está aqui, porque pode acontecer uma coisa mais importante. Entende? A mensagem que você passa é essa. Então, você já passou que aquela pessoa não é tão importante para você naquele momento. Entende bem? Então, estou falando que a gente agora voltar com uma coisa. Olha, estou aqui com você, mas minha mãe está lá em casa, não está passando bem. Aí você explica, isso é etiqueta. Olha, eu vou conversar com você e o celular vai estar aqui. E só está desbloqueado nesse momento para minha mãe por causa disso. Aí é outra coisa. Está entendendo? É regra de educação básica, minha gente. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa civilização. Né?
Jesus Cristo é um lord, um gentleman, e nós devemos imitá-lo. Devemos buscar ter o comportamento que ele tem diante do outro, né? Então, o celular à mesa, o que você está passando? Eu estou com você, mas você não é tão importante para mim não, porque pode chegar algum direct para mim aqui mais importante que o nosso rolê. Vamos terminar? 10 formas simples de amar. Repete com o padre. Ouvir sem interromper. Falar sem julgar. Doar sem poupar. Orar sem cessar. Responder sem brigar. Partilhar sem fingir. Desfrutar sem reclamar. Confiar sem vacilar. Perdoar sem punir. E prometer sem esquecer. Deus nos ajude. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu.